Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Senhora Literatura. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha leitura do livro Conspiração Monarquista, do Celso Leopoldo Pagnán, e um livro muitíssimo interessante se você gosta de romances policiais, romances históricos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa história. Esse livro foi publicado pela editora Totti em 2021, então é um livro bastante recente e ele traz aí coisas que são bem interessantes para quem gosta realmente, como eu falei, de um suspense, né, de um bom romance policial. Mas vamos começar apresentando então o nosso autor. O Celso Leopoldo Pagnán, ele é graduado em letras, mestre em literatura, também doutor em literatura. É professor universitário, então trabalha com essa questão da literatura. Ele já recebeu alguns prêmios aí pelas suas obras, pelos seus trabalhos. Então, vocês podem confiar que é uma escrita muito legal, muito bem escrito. E a história também bastante interessante. Então, qual que é a premissa aqui do livro, né? Começam a ocorrer alguns assassinatos, que até então não se sabe realmente se são assassinatos ou se são coincidências, né? Mas começam a morrer pessoas em acidentes de carro com situações muito parecidas, né? E aí começam a acontecer também incêndios em laboratórios e tudo mais. E são crimes que envolvem a nível internacional, né? Acontece no Brasil, acontece na Europa e acaba envolvendo então a Polícia Federal e a Interpol, que vão se ajudar aí nessa investigação. Então, estando a cargo, né, no Brasil, aqui da Polícia Federal, nós vamos ter como personagem central aqui, né, o nosso detetive, que vai ser o Antônio Chesca, que é o detetive da PF, que vai estar à frente aí desse caso. Ele tem as suas motivações, né, pessoais, internas, que também vão estar ali no meio do caminho, que você vai ficar no suspense, né, para que lado que ele vai pender aí no romance, porque ele perdeu um irmão, né, que também era policial, então ele sente muita falta desse irmão. Ele é um cara sozinho, não tem esposa, vai acabar também se envolvendo com uma das mulheres ali, né, ó, eu já tô dando spoiler. Então você vai ficar na dúvida ali, vai ficar num suspensezinho, né, para que lado que o Chesca vai acabar pendendo. E é muito legal porque tem realmente dois lados na história, né? Nós temos duas organizações que têm interesses conflitantes aqui, né? E vão ser as duas investigadas. Uma delas é uma organização científica, né? Ela também tem algum cunho religioso e eles são denominados os evalianos, né? E eles trabalham com a questão da clonagem, né? Então eles querem fazer clones, trabalham com pesquisas a esse respeito, então eles angariam cientistas, eles angariam médicos, pessoas com muito dinheiro que possam financiar as pesquisas. E do outro lado nós temos, né, os Novos Templários, que seriam essa organização religiosa que quer instalar novamente a monarquia no Brasil, né? Então por isso até o título do livro, né, Conspiração Monarquista, e eles são totalmente contra essas questões da clonagem. Eles são muito religiosos no sentido de que só Deus pode criar a vida, né, essas coisas bem tradicionais. Então o Chesca, ele vai ficar no meio desse fogo cruzado aí, porque vão surgir pistas tanto que levam ele para o lado dos evalianos, né, dos cientistas, ou pistas que levam ele também para o lado religioso, né, desses grupos mais tradicionalistas. E nessa investigação ele vai contar com a ajuda aí de seus dois amigos, o Sanda, que é um médico que vai estar mais próximo ali da questão científica, que vai poder ajudá-lo, e o Lobo, que é mais aproximado com essas questões religiosas, que também vai dar essa ajuda para ele. Então, esse trio, né, o Sanda, o Lobo e o Chesca, são os que vão estar juntos aí o tempo todo investigando essas mortes, né? E aí que vai se desenrolando toda a trama policial, né? Eu gostei bastante, achei muito interessante. Tem muitas questões históricas aqui, né? Principalmente da história
da monarquia mesmo no Brasil. Então, se você tem interesse de conhecer, eu acho bem legal. E também tem toda essa questão do suspense, né? Você começa a ler e você quer saber o que vai acontecer. São capítulos não muito longos, são 34 capítulos, mas eles não são muito longos, né? E eu vou ler aqui um trechinho para vocês, né? De quando o Chesca tá indo numa igreja, né? Quando ele começa a investigar. Aproveitou o momento para sentar-se em um dos bancos da Igreja da Sé. Quando criança, costumava com seus pais ir à missa na catedral. Gostava de passear por toda a nave, de ver as imagens religiosas. Imaginava histórias para elas. Ficava imaginando o que teriam feito para virarem estátuas e dizia que queria ser como elas. Talvez por isso tenha desejado se tornar um policial. Se não era exatamente um serviço para santos, pressupunha o desejo de fazer o certo, de fazer valer a justiça. Agora, sentado no banco, buscava na memória alguma oração, de uma maneira de falar com Deus, pedir-lhe ajuda para entender o que estava acontecendo naquele momento. Viu uma imagem de Santo Expedito. Aproximou-se. Talvez pela imagem guerreira, era a ele que primeiro recorreu em seu recente surto religioso. Tentou, no entanto, agora manter-se inerte. Não queria retornar ao antigo sentimento. Ao contrário do santo, deixou o corvo partir. É provável que teria outra chance. Seria algo real ou meramente um reflexo do desejo à conversa com os santos? Lembrou-se do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. O problema era saber qual a vontade divina. Era a mesma do homem? Vox populi, vox dei. Besteira. Homem e Deus pensavam de modo diferente. O homem é um eterno adolescente a desafiar a voz paterna. Vox dei. Então aqui a gente vê, né, esse momento quando o Chesca ele começa a investigar, então ele vai ter essa aproximação, né, com religiosos, vai ter que fazer investigações na igreja e também vai se confrontar com sua própria fé, né? Como eu falei, ele tem essa questão do irmão que faleceu, então ele chega até mesmo a se questionar, né? Nossa, será que não seria bacana se eu fizesse um clone do meu irmão, né? Então ele começa a ter essas ideias. E aqui eu achei interessante porque ele fala justamente sobre essa questão, né? A voz de Deus e a voz do homem são vozes diferentes, porque realmente muitas pessoas fazem as maiores atrocidades às vezes e dizem que é em nome de Deus, né? Então achei bem bacana. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui no romance, né, do Celso, foi que ele faz algumas intertextualidades bem divertidas. Como é um romance policial, que tem toda essa questão, né, das conspirações, da questão religiosa, ele faz um paralelo aqui com o... ele não fala, né, com todas as letras, mas ele fala do Código da Vinci, né, e ele vai citar aqui a história que um curador do Museu do Louvre foi assassinado, um tal Jacques Sonnier e tal. Então, no meio do livro dele, ele acaba colocando também essa pitadinha aí do Código da Vinci, fazendo essa ligação entre as histórias. E eu gostei muito. Não é um gênero que eu estou muito acostumada a ler, né? Eu leio normalmente outros gêneros, mas eu gostei bastante. Então, Celso, parabéns pelo seu livro. Quem quiser, né, comprar, pode ir lá no site, né, da editora, da Totti Editora. Tem a versão impressa, tem a versão que você pode também, aqui dentro do livro mesmo, você tem um código que você acessa a versão e-book. Então é bem interessante. Fica a dica aí, se você gosta de um bom romance policial e ainda um romance que traz suspense e aspectos históricos, Conspiração Monarquista, de Celso Leopoldo Painel. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Ativa o sininho das notificações, que aí você recebe um chamado cada vez que tiver vídeo novo. Deixe o seu like, diga se você gostou, se você já conheceu o livro, se você quer conhecer. E eu espero vocês de novo na próxima quinta-feira. Muito obrigada. Tchau, tchau.